Eu tenho visto ultimamente que o sonho de muitas pessoas é se aposentar e não precisar mais estar trabalhando. E um dos principais motivos para esse interesse tão grande das pessoas em se aposentar é justamente por muitas não trabalharem com o que amam. Então é claro que com o tempo a gente fica desestimulado a produzir, a trabalhar, a se esforçar naquela área, naquele cargo, enfim, porque talvez a gente esteja fazendo algo que não goste tanto. Porém, a realidade é que, ao depender do INSS, você só vai se aposentar com seus 60, 65 anos de idade. Como se aposentar, trabalhar e chegar aos 60, 65 anos para receber o dinheirinho todo mês? Todo mundo já sabe. Todo mundo cresce praticamente ouvindo que quanto mais cedo começa a trabalhar, mais cedo consegue se aposentar. O que muitas pessoas não sabem é possível alcançar uma independência financeira ou se aposentar até antes dos 60 anos. Uma coisa que é importante é, quanto mais jovem você começa a fazer isso, mais cedo você consegue essa aposentadoria. Talvez para você seja muito estranho ouvir que é possível fazer sua própria aposentadoria sem depender do governo. Mas a verdade é que nos países de primeiro mundo, muitos deles não têm um INSS da vida pagando esse dinheiro todo mês. Muitos deles são cada pessoa por si, cada família por si, investindo por conta própria e criando a sua previdência para no futuro conseguirem se sustentar. Eu não sei qual é o seu, mas o meu sonho, particularmente, não é pegar aquelas filas gigantes da Caixa Econômica e ficar esperando a minha vez. Então, se o seu sonho também é conseguir talvez se aposentar antes dos 60 anos, ou então ter os seus investimentos, os seus rendimentos como um bom complemento da sua renda, eu queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal e deixarem um like nesse vídeo. Eu vou falar muito sobre isso mais à frente, sobre esse sentido de investir, de viver de renda, de gerar uma renda passiva e não depender apenas do dinheiro da aposentadoria lá com seus 65 anos de idade. Antes de começar a falar um pouco sobre essa questão de aposentadoria, uma coisa que é muito importante é vocês saberem o que é independência financeira. Como o nome já diz, independência financeira é quando você atinge um patamar de rendimentos que pagam o seu salário mensal, pagam o seu custo de vida. Ou seja, supondo que você tenha uma renda de R$ 2.000 por mês e mais ou menos isso seja o seu custo de vida mensal. A partir do momento em que você consegue investir uma quantia que te pague mensalmente esses mesmos R$ 2.000, você alcança sua independência financeira. O montante de independência financeira para alcançar a independência financeira varia de pessoa para pessoa. É uma coisa muito individual. Tem gente que quer viver ganhando R$ 2.000 por mês e isso tá ótimo. Tem gente que quer 10, tem gente que quer 50. Enfim, isso depende do quanto cada um quer ganhar por mês. Também é importante lembrar que antes de começar a investir, é importante que vocês saibam que é necessário fazer a reserva de emergência. É muito importante ter a reserva de emergência formada. Eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na descrição para vocês verem o que é a reserva de emergência e como fazê-la, como montar essa reserva de emergência. O conhecimento ele é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para melhorar de vida, para melhorar a nossa situação. Porque o conhecimento ele fica com a gente, ele fica armazenado com a gente. Então, atrelado ao conhecimento, justamente é importante que você estude o mercado de renda variável. Por que eu falo de estudar o mercado de renda variável? Através desse mercado é possível você receber dividendos de empresas, aluguéis de fundos imobiliários, enfim, eu vou fazer vídeos mais profundos sobre esses assuntos, mas no geral é possível você virar sócio de empresas e quando essas empresas lucram, você é uma das pessoas que vai receber esses lucros, porque você vira sócio dela. E uma das melhores fontes de renda passiva é justamente os dividendos, os proventos no geral. Então tem uma rotina de estudos sobre renda variável, não precisa ser algo muito intenso, mas veja alguns vídeos sobre o tema. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal e farei mais, cada vez mais sobre esse assunto. Eu também estou desenvolvendo um e-book que fala sobre investimentos no geral, eu falo um pouco também sobre renda variável, eu falo sobre a minha estratégia de investimentos. Também tem todo um conteúdo que eu posto diariamente no Instagram, que eu falo sobre investimentos, empreendedorismo, enfim. Eu posto diariamente sobre isso no meu Instagram, eu vou deixar aqui em cima. E é claro, uma das fontes mais importantes de conhecimento, livros. Leia livros sobre investimento. Eu já li alguns livros sobre o assunto, eu continuo lendo e isso é uma coisa que engrandece muito a nossa mente. O próximo passo é mais prático, é mais direto. Comece a investir em boas empresas pagadoras de dividendos
e em fundos imobiliários. Eu sei que talvez para muita gente eu esteja falando grego, mas é costume, é hábito. O que você não pode fazer é ouvir isso e sair e ignorar esse conteúdo. Senão, a partir do momento que você fecha a sua mentalidade para esse tipo de conhecimento, você não se permite sair dessa aposentadoria do governo, você não se permite sair dessa zona de conforto. Então, como eu falei antes, estudar sobre renda variável, nesse ponto você vai investir nesse mercado. Você vai investir em boas empresas pagadoras de dividendos e fundos. Essas empresas vão te pagar proventos, dividendos, enfim, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Os fundos imobiliários pagam mensalmente. Ou seja, é como se você tivesse casas alugadas te pagando um dinheiro todo mês. Um detalhe importante é que a partir de 5, 10, 20 reais já é possível comprar cotas de fundos imobiliários ou ações, enfim. Então, para você que acha que precisa de muito dinheiro para isso, na verdade você pode estar muito enganado. É bem fácil ter acesso ao mercado de ações. Uma dica que eu dou para começar no mercado de renda variável é que você comece investindo por fundos imobiliários, porque eles oscilam menos, eles são menos voláteis. Então, para você se acostumar um pouco com essa oscilação, é interessante começar pelo mercado de fundos imobiliários porque é mais tranquilo, um pouco mais calmo, uma coisa que não vai te assustar tanto no começo. E aí, aos poucos, você vai investindo em ação, mas lembre-se sempre, comece investindo com pouco dinheiro. Não saia fazendo um milagre, não saia querendo botar todo o dinheiro que você tem. Comece com pouco dinheiro, comece investindo devagar. O conhecimento vem muito mais com a prática do que com a teoria. Mas não se joga de uma vez, não se exponha ao risco da ruína, ao risco de perder tudo. Vá devagar, comece devagar, vá ganhando conhecimento até você se sentir seguro de ter todo o seu patrimônio exposto à renda variável. É importante que você aprenda que você não pode ser ganancioso e nem ter medo de investir na renda variável. Para investir na renda variável é preciso ser paciente, consistente e muito disciplinado. Ou seja, você precisa investir todos os meses de uma forma consistente, sem parar de investir. Você não precisa ficar olhando o preço desesperadamente. Olha, pensa no futuro. Lá no futuro tem coisas que não farão tanta diferença. Então, tente sempre estar comprando, tente estar sempre se mantendo investindo todo mês com consistência. Como eu falei no último vídeo, se tiver música no fundo, eu peço desculpas, não tenho muito o que fazer. Então, como eu falei, vai investir numa parte da sua renda todos os meses e vai aumentando a sua posição em ações e em fundos imobiliários. Com o tempo você vai ver que o que você está recebendo disso vai ser uma quantia relevante e vai te ajudar bastante lá no futuro. Um outro detalhe fundamental que eu ainda não falei sobre é reinvista os dividendos que você estiver recebendo. Ou seja, se você receber 20 reais por mês, 30 reais, 100 reais, 500 reais por mês de dividendos, não pare de reinvestir. Mantenha-se reinvestindo esses dividendos mensalmente. Não deixe de reinvestir esse dinheiro. Com o tempo, você vai perceber que a sua subida, a sua escalada de rentabilidade aumenta muito quando você aprende a reinvestir esses dividendos. E por último, um detalhe que é um pouco até mais óbvio, é claro, quanto mais velho, quanto mais perto dos 60 anos você tiver, mais difícil fica você alcançar a sua independência financeira. Por quê? Você vai precisar investir uma quantia muito maior todo mês, porque você precisa de tempo, rentabilidade ou aporte. Então, para compensar a falta de tempo, é interessante que você aporte uma quantidade maior de dinheiro. Caso não seja possível aportar uma quantidade grande de dinheiro, tudo bem, você continua investindo, aprenda a investir da mesma forma, porque esse dinheiro vai ser um complemento da sua renda. Lembra que eu falei lá atrás sobre a questão da aposentadoria, você acabar ganhando menos, reduzindo o seu padrão de vida? Quando você investe, você equilibra isso, porque quando você se aposenta, esse dinheiro que você investiu, esse rendimento, essa renda passiva que vai te pagando mensalmente, vai virar um complemento da sua renda, caso você não tenha alcançado 100% a sua independência financeira. Ou seja, aquela perda de dinheiro que você vai ter quando se aposenta, talvez seja compensada pelos investimentos. E às vezes os investimentos paguem até mais do que aquilo que você achou que ia perder. Então, se não for a sua independência financeira, caso você esteja mais perto de 60, pelo menos vai ser um bom complemento de renda. Isso com certeza você vai conseguir. Então, lembre-se, não pare de investir. Investir não é só ser rico, alcançar a independência financeira. Investir também é ter um complemento de renda, é ter uma renda passiva, é ter algo que te ajude a se sustentar, a se manter, sem depender de ninguém. Quanto menos você precisar depender de terceiros para se sustentar e para se manter, melhor para você. E por outro lado, é claro, quanto mais novo você for,
maior potencial você tem para alcançar sua independência financeira. Então, assim, dê atenção para o seu futuro. Se você tem um dinheiro para você se pagar agora, pagar os seus consumos agora, separe um dinheiro também para pagar os seus consumos no futuro. Mas eu quero passar a idade não importa. O que importa é que você comece a investir logo. Se você talvez não tenha tido acesso a esse conhecimento, agora você está tendo. A diferença entre você e quem tem sucesso, como eu já falei outras vezes, é que muitas pessoas, no caso talvez você faça até hoje, é que elas só aprendem e criam uma obesidade de informações. O cérebro fica com um monte de informação, a gente fica com a mentalidade cheia de coisas, pensando um monte de coisas, mas na hora da execução a gente não faz nada. A diferença para quem alcança coisas grandes é que elas fazem. Então, aprenda o que você vai fazer a partir de agora. Comece a investir, comece a pesquisar, comece a estudar. Melhore no que você pode fazer. Você não tem controle total do seu futuro, mas você pode se beneficiar lá na frente caso você tenha começado hoje.